Oi, gente, tudo bom? Faz tempo que eu não venho aqui, né? Faz tempo que eu não gravo vídeo, acho que faz 3 semanas ou um mês. Então hoje eu vou aproveitar que tem um tempo maior, vou já gravar vários de uma vez. Então, os próximos vídeos, se você me ver com a mesma roupa, parabéns, agora você sabe o motivo, tá? Hoje, que nem vocês viram no título, eu vou comentar sobre o caso do Rafinha, sobre a declaração que ele fez, né? Junto com o Romário lá no programa do Romário, falando sobre o jogo contra a Argentina, que teve nessa última terça-feira, dia 25. E o que aconteceu? Vamos lá. Primeiro, para quem não entendeu, não soube o que aconteceu, eu vou deixar aqui passar um trecho do vídeo original, o que o Rafinha falou e tudo mais. Jogar contra a Argentina, nosso maior rival, e agora, graças a Deus, tem o Messi. Porrada neles? Porrada neles, sem dúvida. Porrada neles. Vai pra dentro com tudo? No campo e fora do campo, se tiver que ser. Gostei, é isso aí. Agora que vocês viram e entenderam a fala do Rafinha, ele teve um posicionamento muito forte, agressivo, confiante. E em questão desse jogo, né? O que aconteceria, o que seria. E ele consegue nos ensinar muito sobre posicionamento de marca, principalmente após o jogo, que foi um jogo, assim, terrível, né? A gente tomou 4-1, que não acontecia uma diferença de mais de 2 gols para um time argentino há mais de 60 anos, então foi uma vergonha, né? Tá sendo muito debatido, tá sendo inclusive muito falado sobre, não em questão da fala do Rafinha somente, mas do jogo em si, que foi horrível, mas eu não vou entrar tanto nesse tópico, porque não é o ponto focal aqui do vídeo. O ponto focal do vídeo é: o que o Rafinha nos ensina sobre posicionamento de marca? Bom, o Rafinha, ele nos ensina sobre posicionamento de marca pelo seguinte fato. O que é o posicionamento de marca, primeiramente, né? Eu tô com a minha colinha aqui do lado, esse vídeo vai ser com pouca edição, então vou estar falando e vendo aqui com vocês, tá? Que eu separei os tópicos. E a definição de posicionamento de marca nada mais é do que a estratégia usada pela empresa para criar uma conexão com o público, o jeito que ela comunica, o que ela fala. Resumindo, se impor, né? O jeito que ela se impõe no mercado. E isso não somente para marcas, mas até como pessoa mesmo. Você como pessoa, você tem uma forma que você se posiciona, se você é a favor de algo, contra algo, se você acha alguma coisa legal, acha chato. Então, vou dar um exemplo. Esse posicionamento do Rafinha, ele trouxe muitas discussões. Alguns jornalistas deram aquele lado bonzinho de não, mas o Brasil sempre foi conhecido por ganhar na bola, então você vai levar para esse lado de, de brutalidade. Não, isso não é futebol, não sei o que, sabe? Toda a parte boazinha, vamos colocar assim. Alguns outros torcedores, assim como eu, vou ser sincero, já levou, é isso mesmo, tem que falar que vai bater em Argentina porque é rivalidade. Não tô falando que eu vou bater no argentino na rua, tô falando que tô batendo dentro de um jogo, que já é algo normal, algo ali comum no meio dessa rivalidade. Nos jogos tem, a gente já viu o Rafinha mesmo apanhando, recebendo corte e não tendo nenhuma falta, né? Então, enfim, tem os dois lados. Teve gente que se posicionou a favor da fala do Rafinha, assim como eu falei agora, né, por questão de rivalidade, de ser um jogo de futebol, tem que ter emoção. Outras pessoas foram contra. Isso, assim, posicionamento. Tá? Mas aí no caso pessoal, da sua opinião, enfim, e a marca tem a mesma ideia. O Rafinha, vamos supor ali que ele se pôs como a marca Rafinha, como a pessoa Rafinha, mas no sentido jogador, não somente pessoa, tá bom? Então, o que isso nos leva a pensar? É bom ou ruim ele ter se posicionado assim? Foi positivo ou negativo? Como é que funcionou? E é isso que a gente vai abordar no vídeo de hoje no geral, tá? Agora que a gente já entendeu o que é fixamente posicionamento de marca, que é a forma das coisas que você apoia, não apoia, a forma que você fala, não fala, que você é a favor, contra, enfim, é a forma que você se posiciona dentro do mercado. A gente tem que colocar um paralelo com marcas e explicar algumas marcas que tiveram esses posicionamentos, que eu salvei aqui, e eu vou contar para vocês esses casos para você ver em marcas e empresas, tá? Primeiro caso eu coloquei do Burger King, há bem pouco tempo atrás, eles fizeram uma publicidade com o Kid Bengala e muitas pessoas começaram a se questionar o porquê de colocar o Kid Bengala, não era algo propício, enfim, teve toda essa questão que eu falei agora do Rafinha, do se era bom ou ruim, com essa propaganda do Kid Bengala. Porque, por exemplo, teve gente que eu ouvi falando, às vezes uma criança vai ver, não sabe quem é Kid Bengala, vai procurar, vai se entrar no mundo da pornografia. Outras pessoas falam, achei legal por conta da forma que ele abordou, da forma mais cômica, vamos colocar assim, enfim. Então,
salvei aqui, tá? Vou ler pra vocês. O Burger King lançou uma campanha publicitária com o ator de filmes adultos Kid Bengala, utilizando trocadilhos de duplo sentido para promover seus produtos. Foi isso que aconteceu. E teve essa reação de crítica, se for a favor, será contra, que nem eu falei. E a lição foi: você tem que alinhar o tom conforme o seu público, né? O Burger King ali acabou perdendo algumas pessoas, mas, gente, eu acho que isso, no geral, não ia afetar o Burger King, porque numa fala dessa vai tirar gente de comer um fast food, né? O fato de uma empresa se posicionar de forma X ou Y muito dificilmente vai tirar uma pessoa de comer um lanche, ainda mais o Burger King, que é uma empresa enorme, né? Mas, claro, só se fosse algo muito extremo, mas algo assim muito difícil, né? Mas aí é onde você entende que tem que comunicar com o seu público conforme ele. O que é muito difícil pro Burger King, porque ele pega uma vasta muito grande de pessoas. O público dele é um público não tão personalizado assim, né? Vamos colocar em comparação aqui dois públicos para vocês entenderem. O público do Burger King e da Harley Davidson, que é de moto. A Harley Davidson é muito caro e você vê que as pessoas que estão nela são poucas, mas são pessoas que, cara, vivem a marca. Né? A pessoa, tipo, onde quer ir, quer estar com a melhor jaqueta, a moto, nunca a pessoa coloca coisa de segunda linha, é tudo originalzinha, na própria concessionária, tudo, cara, assim, da Harley Davidson. A pessoa se identifica com a marca muito forte, sabe? É uma coisa que a Harley Davidson leva para gerar o seu valor. Agora, se você pega o Burger King e as pessoas não vão abraçar o Burger King da mesma forma que a Harley Davidson, tipo, não, eu só como o Burger King acabou. Não, a pessoa às vezes tá com vontade, vai comer um Mac, vai comer um Popeye, um KFC, ou vai comer comida mesmo, vai comer comida japonesa, mexicana, né? Nesse nível, né? Então ele pega um público muito amplo e é um público que não é tão grudado com ele, não tem tanta intimidade, às vezes ali por realmente gostar e tudo mais, mas não prende tanto. Então essa questão também faz a gente entender que ele fez um acerto, erro ali, né? Eu considero um acerto em formas, por quê? Porque o importante hoje em dia na mídia é você ser falado. Você sendo falado bem ou falado mal, no caso do Burger King, de qualquer jeito as pessoas vão ter uma vontade de comer o lanche porque vai relembrar. Então, no final, foi um marketing que poderia ser negativo em alguns pontos, que foi positivo, que foi positivo, foi positivo. Então, só saiu no lucro, na minha visão. Mas é questionável. Mas aí, enfim. Outro caso que eu coloquei aqui foi o da Boticária e a inclusão dos LGBT, né? Do grupo LGBT. Esse posicionamento deles foi consistente, né, até hoje, e é um ponto que eu quero abordar. Muitas pessoas eram, vamos supor, contra o grupo LGBT, pararam de consumir, muitos grupos eram a favor, então começaram a usar. E tem dois pontos que eu acho de extrema importância a gente utilizar como base para compreender esse posicionamento do Boticário a favor do grupo LGBT, que seria o qual? Primeiro, qual é a maior massa de consumidor da Boticário hoje em dia? Hoje em dia, a Boticário ela se posiciona principalmente com mulheres e pessoas do grupo LGBT, porque são pessoas que, em maior parte, vai utilizar maquiagem. Vamos colocar a questão de maquiagem. Claro, tem de perfume e tudo mais, que também tem um público masculino, mas vamos colocar como maior parte. Por que eu digo isso? Um homem hétero, em maior parte, tá? Não tô falando aqui para militância, eu tô falando aqui em questão, vamos colocar, de estatística. É muito raro você ver um homem hétero que não seja parte do grupo LGBTQIA+, ali presencia o grupo, viva ele, utilizar maquiagem. E o grupo já LGBT, em grande parte, pode querer utilizar. Muito fácil, muito mais tranquilamente, tá? Também por conta da história que antigamente nós antepassados, né, colocar duas gerações, uma geração atrás, tinha esse preconceito, tipo, nosso homem usa maquiagem e afins. Então você pega a ideia de que esse grupo consome. Se eu falar que eu não apoio esse grupo, ó, perdi meus clientes. Então foi algo inteligente dela, entender o público dela, quem é o público dela, o que ela deve apoiar, e abraçou uma causa deles, e aí, ó, da hora, ganhou mais visibilidade, ganhou ali no marketing, querendo ou não, ganhou mais visão do público como um todo, entrou em discussões, o que movimenta seu nome, enfim, foi muito lucrativo para eles. E além disso, a consistência. Qual é a questão da consistência? Gente, eu tô fazendo isso aqui porque meu lápis tá bem seco, tá? Mas qual é a questão da consistência? Quando você tem uma marca, você, cara, falou que você apoia uma coisa, abraça a causa de uma vez. Não existe você ficar voltando atrás, sabe? Claro que há questões de cancelamento e afins que aí você pode se abordar. Por exemplo, vamos dar um exemplo que o Burger King falou alguma coisa
e sem querer a fala saiu racista. Exemplo. Obviamente ele tem que se posicionar contra e falar, gente, perdão, fui moleque, errei, não apoio o racismo, sou a favor da causa, contra o racismo, e desculpa, né? Foi um mal entendido. Aí é casos que você tem que tirar o seu posicionamento e se retratar. Agora, por exemplo, o caso da O Boticário. Ela viria futuramente a falar, não, a gente não apoia mais a causa LGBT? Você tá, mano, estragando tudo do seu posicionamento. E o porquê disso? Porque pensa assim, vamos separar em dois públicos. Públicos a favor da causa LGBT e contra a causa LGBT. No momento em que o Boticário falou, eu sou a favor da LGBT, ela conseguiu esse público e perdeu esse público. Se ela virar agora e falar, eu sou contra o LGBT, você vai perder esse público. Ficou sem os dois. Tá vendo como funciona? Então, quando você tem um posicionamento na sua marca, você deve ter ele muito consistente. Claro que você, dependendo do que seja o posicionamento, por exemplo, a Jaguar, ela fez as mudanças no posicionamento, a forma como ela fala e tudo mais, foi muito criticado, inclusive, né, por muitas pessoas. Mas aí é algo a mais longo prazo. É uma mudança que você fala, cara, vou fazer uma mudança, mas é uma mudança pensando a longo prazo. Não é o que você tem que pensar agora. Exemplo. Sua marca vende para um público de ticket médio, né? Não é um valor muito barato nem muito caro. Aí do nada você quer enfiar um valor caro e aí depois você vai voltar pro médio. Tipo, vai ficar muito confuso pro cliente. O cliente tem que criar uma identidade com você, entendeu? Claro que você pode abrir setores a mais que façam isso, muitas marcas fazem isso, né? De abrir outras lojas sendo a mesma marca, mas outras lojas com outros nomes que sejam de valor maior ou menor, enfim. Mas aí vem a forma que você vai comunicar com o público. O público ele tem que ter essa questão de familiaridade contigo. Se você não tem essa familiaridade, cara, você vai estragar tudo. Sua empresa é só mais uma no mercado, ninguém se identifica com ela, entende os valores dela, porque dela existir, então não vai se identificar, entendeu? Isso no posicionamento não só digital, no sentido de postagem, publicidade, marketing, mas a forma que você comunica também. Se você vira para o seu cliente, você fala de uma forma muito descontraída, do nada, vira uma empresa super séria, o cliente vai falar, opa, peraí, o que está acontecendo? Não estou entendendo. Que empresa é essa? É a mesma empresa que eu estava comprando, que eu estava ali junto, entendeu? Até nisso, comunicação, valor, a forma que você entrega os seus conteúdos para os clientes, afins, tudo isso importa muito. Então, é muito importante você ter essa coerência e autenticidade no seu posicionamento, cara. Você tá indo para um caminho, vai nesse caminho. Claro, se você vê que é um caminho que não tá dando certo, quiser trocar, você pode, mas é algo que você tem que se analisar bem. Quando for trocar, troca para um que você veja que vai dar valor, que vai dar resultado, entendeu? A Jaguar mesmo. Ela virou para um público, vamos colocar assim, né? Um público que tenha grande valor para comprar carros e é um público mais novo, vamos colocar assim. É um grupo mais nichado, mas era um grupo que não estava acompanhado. Então, ela perdeu a grande massa. Sim, mas ela pegou um grupo aí que tem muito dinheiro que ela consegue vender muito bem. Então, foi um reposicionamento bom para ela. Além dela ter ganhado com mídia, enfim, né? Mas ela foi um estudo muito grande para mudar a marca. Com certeza não só virar do dia para noite e falar, vou mudar e pronto. Tudo isso passa por etapas. A gente tem que usar esses exemplos como base para o nosso posicionamento, tá? A reflexão que eu deixo para vocês é reforçar o posicionamento da marca de vocês e entenderem isso. Se você conseguir pegar um papel, pega um caderno, vou pegar aqui meu caderno só para usar de exemplo, você pegou o seu caderno, você abre, você escreve o nome da sua marca e coloca, o que é minha marca? Começa a escrever. Isso é o seu posicionamento, né? Você tem que saber descrever qual é o posicionamento da sua marca, o que ela quer fazer, o que ela quer levar, os valores dela, o tipo de cliente que ela quer. Se você não tem isso bem consolidado, cara, você é mais um no mercado, você é genérico, tá? Se você não sabe quem é o seu público, para quem você vende, com quem você fala, o que você deve falar, no que você apoia, o que você é contra, gente, a empresa não tem pé, não consegue andar, entendeu? Para ela crescer de verdade, ela precisa ter uma base bem estabelecida no posicionamento dela. Então, minha reflexão é, faça esse exercício. Tente buscar o verdadeiro posicionamento da sua marca e tente levar isso principalmente para os funcionários. Os funcionários devem vestir a camisa. Vestir a camisa não é só se pôr, tipo, vou vender bastante, eu vou ajudar bastante, eu vou fazer isso bastante. Não. É entender, conhecer tão bem sua empresa que você fala, cara, eu trabalho nessa empresa porque eu gosto disso nela. Eu gosto desse posicionamento dela, eu concordo com isso. E é isso, eu tô abraçando a empresa.
entendeu? Então leva isso para seus colaboradores, para seus funcionários, que vai dar certo, confia e foca no seu posicionamento. E só para finalizar, né, como eu falei linkando com a ideia do Rafinha, alguns podem estar se perguntando, tá, mas falou tudo isso, o que tem a ver com o Rafinha? O Rafinha, ele falou na sua declaração, ele fez um posicionamento dele, e a gente viu como o posicionamento dele podia ser negativo ou positivo, mas de qualquer jeito foi um que gerou movimento, gerou rede, gerou visualizações, então foi bom, inclusive lá fora, não só aqui no Brasil, e acabou sendo negativo, né, por conta de tudo que se formou, mas enfim. Se você vê tudo que a gente falou no vídeo sobre as empresas, a questão de ser positivo ou negativo da Jaguar se conecta com essa parte do Rafinha, de ou poderia ser positivo ou negativo a forma que ele falou, a forma dele se posicionar no mercado pode se considerar também com a forma do Boticário, né? Que ela apoia o grupo LGBT, ela não pode voltar atrás, assim como o Rafinha não pode agora voltar atrás e falar, gente, não tem que bater não, tem que jogar bola normal. Não, vai sair feio pra ele. Enfim, são essas conexões, né? Agora eu acho que se você não pegou antes durante o vídeo, era mais no gerais essa. Mas é isso, viu? Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Falou!